Olá, estamos começando mais um programa Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. Toda quinta-feira, às 7 horas da noite, a gente chega aqui na tela da TV Câmara Mossoró para levar até você informação sobre os mais variados temas e assuntos, sempre visando levar até você informação para que você, cidadão, fique cada vez mais conhecedor dos seus direitos, dos seus deveres e atuante na sua comunidade. E você que nos acompanha já sabe que nós temos o nosso Instagram, @programa Cidadania. Através dele você pode deixar seu comentário, sua sugestão de tema, sua sugestão de convidado para os próximos programas. Sua crítica, seu elogio, nós estamos aqui para escutar você e construirmos juntos esse canal que é de cidadania. Nós temos também o nosso canal do YouTube. Através dele você poderá assistir às edições anteriores do nosso programa e, claro, aos outros programas da TV Câmara Mossoró também. E, para você que ainda não sabe, nós somos exibidos através das nossas parceiras TCM, através da sua grade de programação no canal 23.2 e também através da nossa parceira Telecab no canal 2. E como sempre, como toda quinta-feira a gente vem aqui discutir um tema, levar informação, hoje não vai ser diferente. E hoje nós vamos falar sobre um tema que muitas vezes, apesar de importante, é esquecido pelas pessoas. Muitas vezes é um tema deixado de lado nos debates. E é por isso, pela importância desse tema, que nós resolvemos trazê-lo aqui para expor para você, desvendar alguns mitos, levar informação e para conversar conosco, para debater conosco sobre esse tema. Nós estamos já aqui nos nossos estúdios com o Dr. Marcos Túlios, que é advogado e é também professor do curso de Direito da UERN e da UFERSA. E vai, nos próximos blocos, estar aqui conosco conversando, tirando um pouco das nossas dúvidas. Então, inclusive, se você tem alguma dúvida, pode entrar em contato com a nossa produção para que a gente repasse aqui a sua dúvida. E no próximo bloco nós já estaremos conversando com ele, então nós vamos fazer um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente já retorna com o nosso convidado, que já encontra-se nos nossos estúdios. Não sai daí que é rapidinho, a gente volta já. O Programa de Gestão Estratégica e Transformação do Estado, Transforma-Gov, tem por objetivo simplificar e modernizar a gestão estratégica da administração pública federal. Com uma gestão mais simples, mais moderna e, portanto, mais rápida e eficiente, o governo federal espera economizar recursos e fortalecer a entrega de serviços e políticas públicas à sociedade. Para tanto, a equipe do Transforma-Gov se une à equipe de gestão estratégica dos órgãos da administração pública federal. Juntas, essas equipes realizam um diagnóstico do órgão e identificam suas necessidades de simplificação e modernização administrativa. Esse diagnóstico abrange 5 áreas: governança e gestão estratégica, serviços aos cidadãos, processos, arranjos institucionais e estruturas organizacionais e gestão de pessoas. A partir desse diagnóstico, o órgão e o Ministério da Economia pactuam um plano de gestão estratégica e transformação institucional. Por meio desse plano, o Ministério da Economia apoia a implementação de medidas de eficiência administrativa, bem como de soluções digitais, capazes de tornar a gestão do órgão mais simples, moderna, econômica e eficiente. Estamos de volta com o programa Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. Hoje nós vamos falar sobre direito ambiental com o advogado e professor das universidades do Estado do Rio Grande do Norte, também federal, a UERN, a UFERSA, professor do curso de Direito. E Adalto, nosso convidado hoje, eu vou deixar para você falar um pouco dele, Adalto, seu colega. Dr. Marcos Túlio, que tem uma larga experiência a nível de direito ambiental, Ele foi meu colega de turma, Hoje é professor de 2 universidades importantes aqui da cidade, E hoje nós vamos ter o prazer, a alegria, obviamente, de compartilhar com os nossos telespectadores um pouco de sua experiência, sobretudo a nível de meio ambiente. Dr. Marcos Túlios, inicialmente nós gostaríamos de agradecer sua presença, sua disponibilidade em vir aqui conversar conosco, tirar um pouco das nossas dúvidas. Como eu falei no bloco anterior, é um tema de extrema importância, mas muitas vezes esquecido nos debates, Sim, eu agradeço o convite
Precisamos lembrar que nesse mês de junho nós comemoramos 52 anos da data que simboliza o Dia Mundial do Meio Ambiente. É um tema que faz parte do nosso cotidiano, né, do nosso dia a dia, em certo sentido. O próprio nome, né, do programa Cidadania, a gente pode também juntar com a questão ambiental, né, cidadania ambiental, que nada mais é do que passar informação para a população em relação à questão da proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. E aí, aproveitando a deixa do nosso entrevistado no dia de hoje, Dr. Marcos Túlios, e antes mesmo de entrar nos pormenores acerca do meio ambiente, que realmente é um assunto que está na vida de todos nós, desde uma devastação de uma floresta, desde uma queimada. Então, assim, são muitos, o leque realmente é extenso acerca desse assunto. E o Dr. Marcos Túlio já comenta um pouco dessa questão da proteção ambiental. E aí eu aproveito para iniciar o nosso bate-papo, Dr. Marcos Túlio. O que seria como ocorre, por exemplo, essa proteção ambiental e dos recursos naturais? No Brasil, a proteção do meio ambiente, ela é uma proteção que veio ali na década de 80, com a instituição da Política Nacional do Meio Ambiente, né? Especificamente ali em 1981, fruto também de um contexto, né, de uma pressão internacional para que o Brasil também seguisse uma diretriz estabelecida na Conferência de Estocolmo, na Suécia, em 1972, ou seja, naquele momento ali os países concordaram em que as nações deveriam ter uma legislação adequada e protetiva em relação ao meio ambiente, né? E isso acabou se consolidando no Brasil também em 1988, com a Constituição, né? Com o movimento ambientalista, que incluiu na nossa Constituição, que é o principal documento jurídico, um capítulo inteiro tratando sobre o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, a questão das responsabilidades do poder público, que a gente fala é o Estado, em relação à defesa do meio ambiente, e, em certo sentido, também a questão da responsabilidade compartilhada da sociedade e do poder público no sentido de efetivar certos direitos, como a garantia da preservação do meio ambiente para gerações presentes e futuras. Interessante, né, Adalto, porque eu entendo que as pessoas elas ainda não compreendem bem o que é o direito ao meio ambiente. Como assim eu tenho direito ao meio ambiente? O que na prática significa isso, né? Então, eu acho que esse distanciamento da própria compreensão de que nós, enquanto seres humanos, temos direito ao meio ambiente, dificulta até mesmo você se posicionar no sentido de defender e de proteger o meio ambiente, né? Então, importante o tema de hoje para que as pessoas conheçam efetivamente o que é esse direito ao meio ambiente, né? E se posicionem no sentido de realmente ajudar as políticas públicas, né, a cumprirem esse objetivo que é de proteger realmente o meio ambiente. Mas, Dr. Marcos Túlio, você falou a respeito da legislação ambiental. Você considera que hoje no Brasil nós temos uma legislação que é realmente protetiva ao meio ambiente, ou ela favorece muito mais as atividades econômicas que muitas vezes degradam o meio ambiente? Ela tem, por princípio, a Política Nacional do Meio Ambiente, que fala que é necessário compatibilizar o interesse econômico, o interesse social e o interesse ambiental. Essa compatibilização significa você nivelar, equilibrar, né, essas pretensões, né? Mas nós sabemos que nós vivemos num modelo de um capitalismo industrial que busca sempre essa questão do uso dos recursos naturais. Então, para a ecologia, o ideal é você preservar os recursos naturais, ou seja, não realizar intervenção. Mas para a economia, os recursos naturais eles podem ser explorados dentro de uma perspectiva da capacidade do planeta Terra de oferecer esses recursos e da necessidade humana. Então, no Brasil,
ao longo dos anos, o que a gente percebe, principalmente depois da década de 90, é uma legislação que tenta estabelecer esse equilíbrio, né? Em certo sentido, em um momento, nós podemos ter variações por conta de questões ideológicas, de composição do legislativo, e aí a legislação ela acaba sendo flexibilizada para a questão econômica. Em outros governos ela é mais meio ambiente, mas em certo sentido o desafio mesmo é equilibrar essas pretensões, e o conceito-chave é o conceito do desenvolvimento sustentável. E aí, doutor Marcos Túlio, eu vou aproveitar até a sua resposta no que diz respeito a esse âmbito legislativo, né, dessas leis, dessas normas, que obviamente elas vêm a surgir para dar uma maior, quem sabe até uma maior proteção ao nosso meio ambiente. E aí eu lhe pergunto, no que diz respeito ao poder público, algum sistema protetivo por parte deles? Sim, no Brasil nós temos o denominado Sistema Nacional do Meio Ambiente, que é conhecido pela sigla SISNAMA, né? Esse sistema, que se compõe de órgãos do Estado e também da sociedade civil, porque a responsabilidade da defesa do meio ambiente ela é compartilhada entre poder público e coletividade. Então, o sistema de defesa ambiental é um sistema misto, poder público e coletividade. Nós temos órgãos federais, órgãos estaduais e órgãos municipais, né? A nível federal, para que o telespectador possa entender melhor, nós temos o IBAMA, por exemplo, nós temos o ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, temos o CONAMA, que é o da sociedade civil a nível federal, e os estados, de igual modo, podem se estruturar de modo semelhante, como criando seus órgãos de execução, que é o caso do Rio Grande do Norte. Nós temos o IDEMA, o Conselho Estadual do Meio Ambiente, e na realidade dos municípios é possível compor também essa estrutura do sistema municipal a partir de um órgão de execução, comumente é uma secretaria de meio ambiente, e também conselhos municipais. Então, a estrutura ela é para funcionar de modo cooperativo e colaborativo entre essas três esferas, a esfera federal, a esfera estadual, a esfera municipal, tendo ali a participação da sociedade como elemento democrático, né, nesse cenário da defesa do meio ambiente. Interessante, né, que quando se trata do meio ambiente, assim como em relação a vários outros temas, né? Por exemplo, há políticas públicas que envolvem a criança, o adolescente, o idoso, nós temos vários órgãos, né? Na esfera federal, estadual, municipal, e muita gente desconhece, né? Que existe realmente essa hierarquia, todos esses órgãos que estão preocupados realmente em efetivar as políticas públicas relacionadas ao direito ambiental. Mas, doutor Marcos Túlio, a gente vai fazer um breve intervalo, nosso segundo bloco está finalizando, mas a gente ainda retorna conversando sobre direito ambiental. Não sai daí que é rapidinho, a gente volta já. Oi, eu sou a Amor, a Associação de Pais e Amigos dos Autistas e TDAH de Mossoró e região. Mas você também pode me remeter ao sentimento, que por sinal, aqui não falta, sempre sobra. E por sonhar com um mundo melhor, com uma sociedade mais informada, inclusiva e tolerante, há 5 anos eu nasci. Eu digo que é de suma importância, né, termos uma entidade como essa, né, para receber, para acolher, né, essas famílias, né, que já vêm com inúmeras dificuldades, né, desde da descoberta do laudo, né, do diagnóstico, né, do seu filho ou sua filha, e todo o tratamento, né, que aí vai se deparar. Então, a associação está justamente para dar esse suporte. Então, por isso, essa é a nossa luta enquanto associação, enquanto cidadão, enquanto pai, e hoje enquanto representante, né, da associação, com toda uma equipe que fazem parte, né, dessa diretoria, os próprios associados que somam conosco para que possamos, né, buscar, né, fazer a inclusão, né, porque políticas públicas é inclusão, né, quando não há políticas públicas, com certeza, famílias estão sem ter acesso ao serviço de saúde de qualidade. Por aqui a gente brinca, se diverte e compartilha muitas experiências,
Por isso, acabamos nos tornando uma grande rede de apoio e suporte. Assim, então a associação tem o intuito mesmo de buscar políticas públicas para beneficiar essas crianças e adolescentes. A associação também busca apoiar as famílias, né, porque assim, quando se recebe um diagnóstico, muitas famílias ficam em choque, né? Então assim, e nós enquanto grupo, a gente dá apoio uns aos outros e isso fortalece muito, né? E a importância da associação é muito grande, porque é esse grupo de apoio. O autismo é uma característica, assim como tem pessoas louras, tem pessoas... Então, se você recebeu o diagnóstico de autismo ou TDAH, não hesite em nos procurar. Estamos de braços abertos e com muitas histórias incríveis que com certeza vão te ajudar. Assim, as pessoas que têm autismo podem viver uma vida normal, ser o que elas quiserem, não seguir o que a pessoa quiser. Para mim foi muito bom ter entrado na associação, porque são muitas experiências trocadas com outras mães, foi muito bom. Dicas, tudo que ajuda, né? Vocês mães que receberam o diagnóstico agora, estão se sentindo sozinhas, vocês não estão sozinhas. Tem o grupo da Amor, da associação, estamos aqui para acolher todas essas mães que não sabem o que fazer, que estão desesperadas, né? Não se desespere, a Amor está aqui para dar amor para vocês. Estamos de volta com o programa Cidadania, hoje conversando com o advogado e professor Dr. Marcos Túlio sobre direito ambiental. E eu já vou então perguntando, Dr. Marcos Túlio, a respeito das infrações, das punições relativas ao direito ambiental. Quando alguém está ali praticando alguma conduta, né, que configura algum crime, como se dá essa fiscalização e como se dá também a punição por esses órgãos responsáveis? A Constituição de 1988, ela trouxe uma tríplice responsabilidade em matéria de meio ambiente, né? A responsabilidade civil, a responsabilidade penal e a responsabilidade administrativa. Então nós temos o ilícito civil, nós temos o crime ambiental e temos a infração administrativa ambiental. Então, para cada conduta dessa, quando a gente usa o termo ilícito ou infração, significa que alguém violou ou descumpriu uma regra legal, né? Em específico em relação à proteção do meio ambiente. O ilícito civil, ele fica a cargo da fiscalização e controle, principalmente do Ministério Público, que pode instaurar um inquérito civil e propor ações de reparação por perdas e danos ambientais. Nós temos um exemplo, o caso do afundamento do subsolo lá de Alagoas, né? O crime ambiental, quem fiscaliza é a polícia judiciária, a polícia penal, né? Que pode instaurar um inquérito policial, encaminhar para o Ministério Público e ali se iniciar um processo criminal contra aquela pessoa ou empresa que cometeu crime ambiental. E no caso da infração administrativa, aí nós retornamos para a estrutura do CISNAMA, né? Nós temos, se a infração administrativa for da competência de fiscalização e punição federal, o processo vai tramitar perante o IBAMA. Se for na órbita estadual, aquele órgão de meio ambiente, se for no Rio Grande do Norte, o IDEMA, né? E temos também a possibilidade de fiscalização e punição na esfera administrativa pelos municípios. É que a Constituição de 1988, ela diz que as três esferas, ou seja, federal, estadual e municipal, elas têm competência comum em relação à questão da fiscalização e controle ambiental. E na parte civil e penal, isso fica na esfera dos órgãos jurídicos e em específico do Poder Judiciário. E aí o senhor fala bastante em fiscalizações, fala bastante em autuações. Obviamente, assim, eu perguntaria
Se as polícias, o que elas exercem no ato de uma fiscalização, como por exemplo a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Rodoviária Federal, a Federal, ela exerce algum papel importante nesse ato de fiscalização? Sim, né? A estrutura de polícia repressiva, polícia judiciária, que é a Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, elas são responsáveis por fiscalizar, né, a questão dos crimes ambientais, né? Então, se o crime ambiental ele for atingir um bem que não seja da União, aí nós temos a atuação da Polícia Civil e da Polícia Militar. Um exemplo é o caso de um estabelecimento comercial ou de lazer que esteja emitindo um ruído acima dos padrões permitidos pela legislação, provocando poluição sonora. Então, ali você tem a possibilidade de atuação da Polícia Civil e da Polícia Militar. No caso específico de um derramamento de petróleo no mar, que é um crime ambiental de poluição, aí você já tem a questão da Polícia Federal, né? E nas rodovias federais, às vezes as pessoas transportam, empreendedores, produtos vegetais como madeira, lenha, sem a documentação legal, que é o documento de origem florestal. Então estaria cometendo ali um crime ambiental. A Polícia Rodoviária Federal tem o papel de fiscalizar. Então, muitas vezes as outras responsabilidades ambientais, em específico a civil e administrativa, elas derivam da questão penal. Por quê? Porque a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal encaminham um inquérito ou um boletim de ocorrência para o IBAMA, para o IDEMA, para o Ministério Público, e dali a gente consegue perceber que há uma estruturação dessa denominada tríplice responsabilidade, civil, penal e administrativa, trabalhando ali de modo integrado e articulado. Doutor Marcos Túlio, supondo que eu, enquanto cidadã, tenho conhecimento de que alguém está cometendo algum crime ou alguma infração administrativa ambiental, a quem eu devo recorrer? A quem eu devo acionar? O cidadão, se ele tiver uma representatividade adequada, ou seja, se ele tiver condições de contratar um profissional da área jurídica, ele pode buscar esse profissional e esse profissional prepara ali um documento, uma representação, uma comunicação ao Ministério Público, ao IBAMA, ao IDEMA, mas também tanto as polícias repressivas e judiciárias, elas possuem ali canais de comunicação, ouvidorias, então a pessoa pode ligar e é preservada ali a sua identidade, o sigilo, assim como os órgãos ambientais disponibilizam esses canais, né? Eles são muito importantes, levando em consideração que a estrutura não consegue abarcar todo o território nacional, né? O Brasil é um país de dimensões geográficas e continentais, né? Então, a estrutura do Estado não é suficiente e esse papel do cidadão ele é muito importante no momento de denunciar violações à legislação ambiental. E aí, eu aproveito falando de infrações, doutor Marcos Túlio, nesse tempo de atuação sua a nível de direito ambiental e, obviamente, acerca de assuntos ao meio ambiente, o que o senhor pode aqui dizer ao nosso telespectador, nesse nosso bate-papo, nessa nossa conversa, quais são os crimes e infrações mais comuns nessa área? Eu vou separar em duas categorias, né? Aquela que se refere ao cidadão e aquela que se refere às empresas, pessoas jurídicas, né? O cidadão, ele geralmente comete infrações, por exemplo, relacionadas à fauna, que é a guarda doméstica de animais silvestres, e também a questão da não coleta seletiva, de jogar o lixo na rua, é um exemplo bem clássico, né? Em relação às empresas, nós temos o funcionamento sem licença ambiental, quer dizer, a empresa funcionando de modo irregular. Então, se ela está funcionando de modo irregular, daí deriva uma série de infrações por conta justamente dessa falta de controle do Estado sobre o funcionamento das empresas. Bom, doutor Marcos Túlio, a gente vai fazer um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente retorna, ainda conversando sobre direito ambiental no nosso último bloco. Não sai daí, que é rapidinho, a gente volta daqui a pouco.
Programa de Gestão Estratégica e Transformação do Estado, Transforma-Gov, tem por objetivo simplificar e modernizar a gestão estratégica da administração pública federal. Com uma gestão mais simples, mais moderna e, portanto, mais rápida e eficiente, o governo federal espera economizar recursos e fortalecer a entrega de serviços e políticas públicas à sociedade. Para tanto, a equipe do Transforma-Gov se une à equipe de gestão estratégica dos órgãos da administração pública federal. Juntas, essas equipes realizam um diagnóstico do órgão e identificam suas necessidades de simplificação e modernização administrativa. Esse diagnóstico abrange 5 áreas: governança e gestão estratégica, serviços aos cidadãos, processos, arranjos institucionais e estruturas organizacionais e gestão de pessoas. A partir desse diagnóstico, o órgão e o Ministério da Economia pactuam um plano de gestão estratégica e transformação institucional. Por meio desse plano, o Ministério da Economia apoia a implementação de medidas de eficiência administrativa, bem como de soluções digitais, capazes de tornar a gestão do órgão mais simples, moderna, econômica e eficiente. Estamos de volta com o quarto e último bloco do Cidadania, hoje conversando sobre direito ambiental com o advogado e professor Dr. Marcos Túlios. E a gente falava no bloco anterior, né, Adalto? Dr. Marcos falava que alguns exemplos, né, de infrações, de crimes ambientais que a pessoa física pode cometer e também as pessoas jurídicas, né, as empresas. E aí eu pergunto, eu enquanto cidadão, o que é que eu posso fazer quando eu vejo uma empresa poluindo o meio ambiente, né? O doutor Marcos deu o exemplo, né, dessas empresas, muitas vezes que até mesmo não fazem o descarte, né, dos resíduos, do produto da sua atividade econômica de forma correta, né? E o que é que o cidadão pode fazer quando ele se depara com esses crimes ambientais, inclusive quando vê que uma empresa ela está atuando sem a devida licença? O cidadão ele pode buscar esses órgãos ambientais citados, ou seja, o IBAMA, o IDEMA e a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Ele pode fazer isso através dos canais de comunicação, telefone ou de modo escrito através da representação. Uma dica que a gente dá para que o cidadão observe se a empresa está funcionando de modo regular ou não, é que as empresas que funcionam de modo regular, elas devem ter uma placa indicativa na frente do estabelecimento da licença ambiental, o número, o período de validade dessa licença, né? Então, uma empresa que use recursos naturais ou que esteja provocando algum tipo de poluição e na frente da empresa você não vê essa placa, isso é um indicativo de irregularidade. E aí, puxando exatamente essa ideia de infrações, de práticas, muitas das vezes que as empresas, as pessoas também praticam, né, e acabam criando problemas a nível de meio ambiente, doutor Marcos Túlio, eu lhe perguntaria, por exemplo, se você fosse dar uma sugestão aqui ao nosso telespectador e a nós como todo, a população em geral, que práticas, por exemplo, você sugeriria que cada indivíduo tomasse para que a gente pudesse melhorar um pouco a nossa relação com o meio ambiente? A própria educação ambiental, né, na comunidade, né, em certo sentido, mudar o comportamento, a postura. Nós vivemos numa sociedade realmente muito consumista, né, de um consumo que foi artificializado, ou seja, não é um consumo natural, né, e temos também algumas práticas no nosso dia a dia que nós podemos desempenhar, como o uso racional e o uso equilibrado da água, tentar se engajar na questão da coleta seletiva e, em certo sentido, exercer essa cidadania ambiental, verificando irregularidades e denunciando as autoridades competentes. Bom, nós teríamos inclusive outras perguntas a fazer, né, Adalto? Mas em virtude do tempo não vai ser possível. Nós deixamos desde já nosso agradecimento, doutor Marcos Túlios, pela sua disponibilidade em vir aqui conversar conosco, né? E antes que a gente se despeça e termine o programa, eu ainda vou convidar vocês para juntos nós assistirmos o nosso
professor querido Pietro Medeiros, que vem chegando aí com seu quadro Dicas de Concurso para você que é concurseiro. Pietro, agora é com você. Olá, você que nos assiste, seja bem-vindo ao nosso quadro O Povo Quer Saber, aqui na TV Câmara Mossoró, no programa Cidadania, trazendo temas relevantes, temas de grande impacto na sociedade, de uma forma simples e objetiva para que você fique muito bem informado. Recebemos algumas informações, algumas perguntas, na verdade, relacionadas às pessoas que possuem o autismo. E uma das perguntas que mais me chamou a atenção foi relacionada às escolas. Poderá uma escola pública ou uma escola privada, seja municipal ou estadual, recusar a matrícula de um aluno, de uma criança que tem autismo? Esta é a pergunta, esta é a indagação. Já vou adiantar a você que nos assiste que não. A escola não pode negar. Temos aí o Estatuto da Pessoa com Deficiência, temos várias decisões judiciais, temos a jurisprudência farta dos nossos tribunais. Não pode uma escola, seja pública, estadual ou municipal ou privada, negar a matrícula de uma pessoa, de uma criança que tem autismo, tá certo? Então isso aí já é pacificado, inclusive os nossos tribunais, o Poder Judiciário tem sido bastante acionado com relação a isso. A escola não pode dizer, não há vaga para ele, aqui na escola eu tenho um limite máximo de pessoas que podem, com autismo, que podem se matricular. Que justamente foi outra pergunta. Existe um número máximo para matrícula de pessoas que possuem autismo? Resposta é negativa. É negativa. O Estatuto da Pessoa com Deficiência é claro com relação a isso. Outra pergunta interessante é o seguinte: algumas escolas elas fazem uma espécie de avaliação, uma entrevista com os pais. E mediante essa avaliação, que, digamos, abre aspas, uma avaliação pedagógica, matricula ou não o filho. Isso também é proibido, não pode também a escola utilizar de um falso questionamento pedagógico para não matricular a criança com autismo. Isso, a negativa, pode ocasionar para o gestor ou para o dono da escola uma multa de até 20 salários mínimos ou também, dependendo da situação, incorrer em crime, previsto uma pena de 2 a 5 anos de reclusão. É muito importante. E aí você que está em casa deve estar se indagando. Então, o que é que eu devo fazer caso de uma negativa de matrícula do meu filho que tem autismo? Você, se for uma escola municipal, você deve procurar a Secretaria Municipal de Educação e fazer uma denúncia, um registro dessa situação lá. Se for uma escola estadual, da mesma forma, faz esse registro. Se for uma escola privada, procura o PROCON. Mediante esse registro, caso haja uma negativa, você faz por escrito. Procure angariar uma forma de documentar esta informação. Com essa documentação da negativa, com esse papel, esse documento, encaminhe direto ao Ministério Público. Encaminhe ao Ministério Público para que sejam tomadas as devidas providências. Inclusive, essa negativa ela é passível também de danos morais, por ir de encontro diretamente ao direito da personalidade, ao direito do acesso à educação previsto na nossa Constituição Federal. Então, este foi o quadro O Povo Quer Saber, aqui na TV Câmara, no programa Cidadania. Espero ter ajudado, espero ter contribuído da melhor forma possível. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Obrigada, professor Pietro, mais uma vez pelo seu quadro, dicas e informações valiosas para os nossos telespectadores concurseiros. E nós vamos finalizando o programa de hoje, né, Adalto? E hoje nós tivemos a alegria, né, a grande satisfação de ter o Dr. Marcos Túlio aqui conosco, que é um amplo conhecedor a nível do direito ambiental.
sobretudo do meio ambiente, né? E hoje ele nos trouxe várias dicas, inclusive práticas que nós, enquanto cidadãos, deveríamos tomar no dia a dia de cada um de nós para que, obviamente, não gerasse tantos problemas, tantos transtornos a nível de meio ambiente. Dentre elas, obviamente, evitar até que evite que venha a surgir um problema de ordem até judicial e você tenha que responder um processo, auto de infração, etc. Então é com enorme alegria que nós agradecemos primeiramente a sua disponibilidade de estar aqui conosco nesse bate-papo acerca do direito ambiental e do meio ambiente. Eu agradeço a TV Câmara, em nome também da UERN e da UFES. Bom, nosso programa de hoje vai chegando ao fim, mas nós convidamos você a continuar aqui na tela da TV Câmara Mossoró, acompanhando toda a programação. Próxima quinta-feira, às 7 horas da noite, estaremos aqui com mais um convidado, levando informação para você. Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos.